Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 7 de janeiro. O Ibovespa apresentou mais um dia de queda, 2,58%, se aproximando bem da região dos 40 mil pontos, ficando bem esticado para baixo no curtíssimo prazo. A minha expectativa é que a gente tenha alguma sinalização já de recuperação a partir do próximo pregão. Ou seja, para os próximos pregões, minha expectativa é de repique de alta, então já ficaria um pouco mais atento à possibilidade de entrada contra a tendência. É isso que eu vou estar atento a partir do próximo pregão, porque para venda está bem esticado para baixo, a não ser que seja de day trade, vendas mais rápidas. Olhando aqui para mini índice terminou o dia em queda, 2,3%. O problema do gap forte de baixo é porque ficou bem travado para baixo, fez aqui uma pequena movimentação para cima, e esse movimento de baixo já lá no período da tarde, a partir das 15 horas, já não tem mais uma expectativa tão forte devido a essa movimentação mais esticada para baixo. Então, também para o próximo pregão, ficaria atento até mesmo a buscar a operação na ponta compradora, mesmo que seja uma operação contra a tendência. Dependendo do que fizer, ainda poderia trazer a oportunidade de se trabalhar na venda, mas tentando uma venda um pouco mais apertada aqui em cima do mini índice. Para o dólar também, depois do gap de alta, olhando mesmo o gap, o ponto do gap e o fechamento, bem travado durante o pregão. Houve alguma movimentação aqui para baixo fechando esse gap, mas nenhuma operação com a melhor relação risco-ganho. Qualquer tipo de entrada não teria batido, pelo menos de acordo com o meu método, num objetivo traçado para uma entrada mais curta. Devido a se olharmos para o gráfico de 60 minutos, olhando aqui, a gente o dólar criou uma zona de resistência, chamando um teto na região aqui dos 4.085 até uns 4.100. Seria o teto do dólar, num formato aqui agora de um triângulo ascendente. No entanto, se a gente olha para o gráfico diário, tem um movimento ainda esticado para cima. Então é bom ficar atento também para a possibilidade na ponta vendedora do dólar, principalmente após a perda da mínima do pregão de hoje, 4.054,50. Na sequência, PETR4. Petro no pregão de hoje, queda de 2,19%, movimento também mais prolongado para baixo, candle de indefinição. Se olharmos para o gráfico 60 minutos, movimento de recuperação, bateu no gap e perdeu força, mas traz a possibilidade de gerar fundo ascendente no gráfico 60 minutos a partir do próximo pregão, e é isso que ficaria atento aí para buscar algum tipo de entrada, tentando pegar um repique de alta desse movimento forte de baixo, podendo ter um possível fechamento desse gap aqui em 6,62 num movimento de correção para Petro. Olhando agora para Vale 5 bem esticada para baixo, mais um gap de baixa, queda de 5,9%, pivô de baixo, principalmente pelo gráfico semanal, mais visível aqui no gráfico semanal, movimento forte para baixo, correção, pivô de baixo, ativo aí mal configurado, principalmente ou bem configurado para a ponta vendedora, mas mal configurado em termos de posição na ponta compradora, nenhuma sinalização de alta nesse momento. Também para buscar alguma alternativa de entrada, seria aqui, falando na ponta compradora, seria uma operação contra a tendência, e o ideal é que ela venha até perder a mínima do pregão de hoje, para depois gerar a sinalização de uma alta, de um fundo ali no gráfico de 60 minutos, para buscar essa entrada. Nessa perspectiva, vou falar de outros ativos também, mas antes de mais nada, dê um like na videoanálise se ela está sendo útil para você. Desde já agradeço. E TUB4, movimento bem prolongado para baixo no gráfico diário, ativo trabalhando em cima de um suporte ali do gráfico semanal. Se eu jogar aqui o gráfico mensal nessa tela maior, você pode observar, vou traçar só ajustar aqui as cotações, vou traçar aqui uma linha no ponto onde se encontra a linha horizontal. A gente observa que essa linha, o patamar que se encontra é uma região de diversos topos no gráfico mensal. Então é um patamar onde há a possibilidade de haver algum repique de alta. Pode até vir ainda a perder essa mínima aqui, o principal suporte 24,50, mas já está num patamar importante de suporte, e isso pode trazer alguma chance de repique de alta
dentro dessa faixa de preço que se encontra. Então é um ativo que eu vou ficar atento, ideal que venha até perder a mínima também do pregão de hoje, ou mesmo se abrir subindo e reverter esse candle da última hora de pregão de baixo, ficaria atento para buscar alguma entrada a partir da primeira ou segunda hora de pregão em cima da YouTube, colocando stop logo aqui embaixo. Os bancos eu vou ficar atento nesse sentido. FIBR3, Fibra no pregão de hoje, não só Fibra, mas SUSB5, Suzano, terminou o pregão em forte queda, 5,8%, mas é um pregão mais representativo. Se a gente der um zoom menos aqui no gráfico diário, dá para você observar uma baita indefinição em termos de tendência. Se olhar agora de forma resumida nos movimentos, a gente teria algo nesse sentido, que é um pivô de baixa no gráfico diário. Olhando para o gráfico semanal, também é uma sinalização mais relevante, porque perde em uma única semana, perde a mínima das últimas 4 semanas, as mínimas das últimas 4 semanas. Então é uma sinalização mais relevante que pode prolongar até esse movimento de baixa. Sendo mais, vamos dizer assim, ousado, porque já teve um movimento esticado para baixo no G60, a possibilidade de venda seria na perda da mínima desse pregão, ou seja, uma venda aí de rompimento, estratégia de rompimento, perda de suporte, seria uma das possibilidades de entrada. A segunda possibilidade, a que mais me agrada, é através de algum movimento de correção, seja no gráfico diário ou no gráfico 60 minutos, na busca de vender algum topo descendente. E por último, Natura, uma posição que a gente estava na ponta compradora, encerrada no pregão de hoje, dentro do que eu já tinha comentado, zona de referência, R$ 24 a R$ 23,95. Não deveria voltar para baixo desse patamar. Vou jogar até o gráfico de 60 minutos desse lado para ficar maior. Observando o gráfico de 60 minutos, aqui foi a abertura do pregão, bateu na região dos R$ 24, aqui é R$ 23,95 essa região, se sustentou acima, tentou reagir, não deveria mais voltar a perder essa última mínima ascendente, na realidade deveria ter feito isso, e principalmente não deveria ter perdido a mínima do dia dos R$ 23,90. Na hora que perde esses R$ 23,90, para mim a operação já poderia ser encerrada. Inclusive eu mencionei isso, eu escrevi isso, mandei a mensagem encerrando a posição antes mesmo de dela vir a perder a mínima do pregão anterior. Então foi uma operação que trouxe uma perda de 0,33% na operação e no capital total uma pequena redução de menos 0,04%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção, um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.